Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do CAFOF11, o fundo imobiliário de outros fundos imobiliários da Kinea, então é um fofão aí da Kinea. Fundo bem interessante, tá pessoal? A gente já acompanha ele há vários meses aqui no canal, então fica aí até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai aprender alguma coisa sobre esse fundo, tá? Então é isso, vamos lá, o fundo aí tá hoje com 444 milhões de reais de patrimônio, 19 mil cotistas, tem algumas taxinhas bem desanimadoras, né? 0,92% de taxa de ADM e gestão e 20% do QCD a variação dos FIX, então uma taxa de performance até meio chata de se calcular, né? Infelizmente temos taxa de performance, mas ainda assim não é o fundo mais caro aí em relação de taxas que nós temos hoje na B3, tá? O fundo está aí hoje desde 2018 em atividade, né? Então já é um fundo que tem um histórico legal já. Distribuiu aí no último mês R$ 1,03, então eu disse para vocês no último relatório que esse fundo provavelmente iria entregar algo próximo disso, né? Então foi muito interessante aí de ver isso. Usaram 25 centavinhos de reserva, né? Então a gestão aqui no caso da Kinea, que geralmente não usa, aqui usou bastante coisa, né? 25 centavinhos de reserva. E mantiveram aí esse guidance de entre 80 centavos e 70 centavos, tá? E ele ainda tem aí essa reserva de 70 centavos que deve estar dentro daqueles 5% lá que não precisa distribuir, tá? Então isso aqui eles só vão distribuir quando der na telha aí da Kinea mesmo. Então não é algo que a gente pode esperar que seja distribuído já no próximo rendimento não, tá pessoal? Então fiquem aí com esse número aqui de possíveis distribuições para os próximos meses entre 70 centavos e 80 centavos. Ou ele deve manter esse 75 que ele estava distribuindo em alguns meses já, tá? Aqui falando como é que foi as movimentações no mês, então aqui nesse lado esquerdo foram as compras e aqui vendas, né? Então eles compraram aí, isso aqui em relação ao PL do fundo, tá? 2,19% de novas compras em CRIs, 0,21% em fundos de logística, venderam aí fundos de shopping, varejo e tal. E esse aqui foi o saldo aí que eles tiveram aí de compras, então eles compraram 1,23% de valor em relação ao patrimônio líquido do fundo em novas cotas de fundos imobiliários, tá? Então, isso aqui foram basicamente as movimentações do fundo. Aqui uma comparação que ele faz entre a carteira do fundo e IFIX. Então, do lado direito são os ganhos de capital que o fundo teve aqui em relação a cotas, e aqui o que ele perdeu em relação ao IFIX, tá? Então, esse mês aqui ele ganhou 1,93% a mais de valorização de cota em relação ao IFIX, né? Nos CRIs. Ganhou aqui também de FOF, logística, etc, né? E perdeu para o varejo, perdeu para outros, hotéis, flats, renda urbana e etc, tá? É só uma comparação legal aqui. Aí a gente costuma ver aqui que ele quase sempre ganha do IFIX aqui no mês a mês, né? Aqui a análise de upside, então, se o fundo chegar ao valor patrimonial e todas as cotas de outros fundos imobiliários que ele tem em carteira chegarem ao patrimonial também, o fundo vai lá para 108 e pouquinho e tal. Então é um upside bem interessante para você ver aí a longo prazo, tá? Isso aqui vai acontecer no mercado de alta, tá pessoal? Então no mercado de alta provavelmente o VP do fundo vai chegar aqui 108 ou mais. E aí a cota provavelmente vai seguir isso também, chegando aí a esse valor, tá? Vamos acompanhar. Liquidez do fundo continua mais ou menos, né? Continua uma liquidez bem razoável. 840 mil reais por dia. Então é uma liquidez alta, mas não é tão alta assim. Eu falo para vocês focarem aí em fundos de pelo menos R$ 1 milhão de liquidez diariamente. Esse aqui tá chegando perto, né? Então tá chegando perto. Que FOF aqui nessa época do ano não é muito negociado mesmo não, porque ele já tá começando a ficar um pouco mais caro e tal. Então vamos acompanhar, tá? Aqui como é que tá a alocação da carteira, 97% em fundos imobiliários e temos 3% em caixa. Então vamos ver o que o fundo vai alocar ainda, tem 3% ainda para ser alocado, então interessante, né, de ver que ele ainda deve comprar bastante coisa. Aqui como é que tá a estratégia, eu coloquei aqui para vocês mais ou menos aqui embaixo escrito em vermelho o que significa cada uma dessa estratégia tática imobiliária. Ele coloca aqui do lado, ó, para quem quiser dar uma lida mais detalhada, e eu coloquei aqui em vermelho para vocês de resumo, tá? Então ele tá aí 52,9% da carteira voltada para longo prazo e 44,1% da carteira voltada para curto e médio prazo, tá? Então isso aí é interessante para você que quer comprar esse fundo para carrego e etc, tá? Ele é mais da metade focado em longo prazo, tá? Então isso aí é interessante pra caramba. Aqui ele destrincha aqui como é que são os setores dos fundos imobiliários que ele tem em carteira. Então 32% dos fundos que ele tem em carteira são de CRI, né? Tem 23,5% em shopping, 13% em escritório, 15% em logística, renda urbana e tal. Então, os setores mais legais, eu diria assim, que os setores mais legais de se investir hoje em dia na bolsa, esse fundo tem em carteira, tá? Então, CRI, shopping, escritório e logística, tá? São os setores mais quentes aí, eu diria, hoje em dia, tá? Aqui como é que tá a carteira do fundo. Então, temos vários fundos aí conhecidos,
BRCO, que nem Unic, BTCI, RBVA, XFML, HGBS, JSRI, RBRS, EVBI, XPLG, CPTS, etc, LVBI, né? Essas aqui são as 3 maiores posições dele. Todos esses fundos aqui a gente já falou aqui no canal, tá, pessoal? Então só dá uma pesquisada aí. E ele tem um possível problema aqui no HCML, que é um fundo de shopping que está bem alavancado, né? Se essa emissão de agora não acontecer, esse fundo vai se complicar muito. E o CAFOF tem aqui quase 10% da carteira em HCML, tá? Então vamos analisar assim com outros olhos, vamos ver se o CAFOF vai entrar nessa emissão, porque como ele tem uma posição muito grande nesse fundo, pode ser que ele entre na emissão, ou pode ser que ele venda tudo esse mês agora, né? Então vamos acompanhar aí para ver o que vai acontecer, porque se a emissão desse fundo não acontecer, pessoal, vai ficar complicado, tá? É uma alavancagem muito grande, o fundo vai ter que vender imóvel, tal, vai ter que vender imóvel talvez mais barato do que comprou, tá? Então vamos acompanhar, tá? É um possível problema para esse fundo só, tá? Mas não é algo tão preocupante não. Eu acredito que o CAFOF deva entrar nessa emissão aí para ajudar o fundo a se livrar dessa alavancagem mal feita, tá? Vamos acompanhar, tá, pessoal? Aqui mais ou menos mostrando o DRI aqui rapidamente, tá? Então receitas totais a gente soma esse aqui com esse aqui de baixo, de alienação de cotas, tá? E quando você pega aqui de despesas totais foram 346 mil reais, que infelizmente a gente não sabe o que são essas despesas, em relação ao lucro que o fundo teve aqui foi de 9%. Então 9% de despesa foi embora aqui nesse mês, com despesas que a gente não sabe o que é, tá? Infelizmente. Aqui, só rapidamente falando de valor patrimonial do fundo, olha como que flutua muito, né? Então, no dia 31/3 de 2023 estava R$ 77,00 a cota de mercado. E olha aqui como é que tá hoje, R$ 97,00. Se eu não me engano, já tá cento e pouquinho, tá? E a cota patrimonial também, ó. Hoje, né, em dezembro, no caso, tá R$ 98,00, mas já chegou a ser R$ 86,00. Então, flutua muito, tanto o valor patrimonial quanto a cota de mercado. Interessante de se ver, tá, pessoal? Então fica de olho aí, dependendo do valor que você entrar do fundo, pode ser que, dependendo da época do ano, você fique com uma cota lá acima do VP, dependendo de quanto você comprou, você vai ficar com uma cota abaixo do VP e etc, tá? Tem que analisar esse tipo de coisa aqui também, tá bom? Gente, no mais era isso, espero que vocês tenham gostado, dá uma olhada aí nos outros vídeos desse fundo que nós temos aqui no canal também, pra você ficar sabendo um pouco mais sobre ele, tá? Os primeiros vídeos eu falei muito mais coisas sobre esse fundo. É isso, espero que vocês tenham gostado, tchau, tchau, até a próxima.